Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo aqui do R de Rico. Esse é um canal onde a gente fala sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal. E se você é novo, já se inscreve aí se você gosta desse tipo de assunto. Se o desenvolvimento é algo que mexe com você é uma pessoa que quer evoluir, você está no lugar certo. E hoje é o dia que a gente grava aquele vídeo menos formal, um vídeo bem tranquilo aqui, mas que um bate-papo mesmo, mais um bate-papo do que uma aula em si. E eu queria falar especificamente sobre meter o louco, né? Sobre a gente tomar atitudes que às vezes fogem um pouco da racionalidade, porém é aquilo que mais nos desenvolve, né? Eu tenho um ponto aqui, eu tenho uma história que ela é bem legal que aconteceu comigo, e o fato da gente trazer esses cases, né, coisas que aconteceram principalmente com a gente, né, mostra que isso não é hipocrisia, não é algo que a gente está falando da boca para fora, ou algo que a gente escutou alguém falar, e sim algo que a gente realmente viveu. Eu em 2009, acho que agora eu conto até com mais tranquilidade, né, pelo fato de ter passado todo esse tempo, né, e tudo mais. Em 2009 eu entrei na empresa que eu atuo até hoje. É uma empresa, uma multinacional, que eu estou nela já há mais de 16 anos. E eu trabalhava em outra empresa que na época andava bem ruim financeiramente, bem ruim das pernas, né, atrasava salários, tinha uma certa dificuldade ali de manter, como que eu posso falar, manter o compromisso de qualquer empresa ali. Acho que um dos principais compromissos que é manter em dia ali o salário dos seus colaboradores. E isso era bem frustrante, né? Você trabalhar o mês inteiro e quando chega ao fim do mês, você aguardando aquele dinheiro, todos acredito que trabalham esperando ali essa retribuição, e você chegar nesse ponto e não receber. Então, eu trabalhei nessa empresa aí durante quase 4 anos, né? Não foram 4 dias, então foi um tempo bem extenso. E na época eu decidi que eu iria sair daquela empresa, mas sair e ir para onde, né? Eu morava bem no interior de Minas Gerais, ali, divisa com São Paulo. Era tão divisa que essa empresa em si, ela já se situava no estado de São Paulo. E eu decidi que não dava mais para ficar ali, porque me mexia demais comigo o fato de estar devendo, de não ter o dinheiro para pagar as pessoas, e não era pelo fato de não querer pagar, e sim pelo fato de não estar recebendo. Então eu estava cumprindo com a minha parte com a empresa, e a empresa não estava cumprindo comigo. E tinha uma outra empresa, que é uma empresa bem bacana, que tem ali na região até hoje, que era do mesmo segmento, era uma empresa bem mais estruturada, a gente só escutava falar bem dessa empresa. E eu decidi, na época, por indicação de um amigo, ele falou: cara, por que você não entra lá? E eu trabalhava na área industrial, ele era da área agrícola. Eu falava: rapaz, mas não é a minha área ali de atuação, não tenho conhecimento, por mais que eu tinha uma experiência ali pequena, né, considerada de hoje no segmento, eu não era da área agrícola, e sim da área industrial. E ele falou: cara, não, é simples. E ele me encorajou na época. Um abraço aí, Marcelo, porque vamos dizer assim, foi o que me incentivou na época. Ele falou: não, cara, vai e você faz um teste e não é complicado. Ele já atuava na área, por ele estava me enganando nessa parte do que não era complicado. E o que eu quero trazer aqui, né? Qual que é a importância da gente confiar? Eu sei que você que está assistindo aí, cada um tem a sua fé, a sua religião, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. E esse daí foi um dos maiores, como que eu vou falar assim, eu acho que foi uma das vezes que eu mais confiei em algo sem saber se ia dar certo ou não. Acho que as oportunidades de dar errado eram bem maiores do que de dar certo. E na época eu fui até uma oficina na cidade e me ofereci para trabalhar ali um pouco, para aprender, para tentar entrar de auxiliar, de mecânico nessa empresa. E ele ficou de conseguir para mim uma entrevista na época com um encarregado do setor. Eu peguei, né, e depois que ele combinou certinho uma data que eu ia até lá, eu fui até lá, conversei com esse encarregado, e ele perguntou: você é mecânico?
porque a gente está precisando de mecânico e tudo mais, auxiliar a gente não está precisando. E eu naquele momento de desespero, 3 meses sem receber nada, não tinha mais lugar para ir a não ser talvez acertar a empreitada de mecânico, né? Então essa forçação, essa necessidade, ela afetou diretamente no meu crescimento, porque eu necessitava desse conhecimento. E foi onde eu fui até uma oficina na cidade e perguntei se eles não estavam precisando de ninguém para trabalhar, que eu queria aprender. Eles falaram que no momento, era um momento que a oficina não estava muito bem, que eles não poderiam contratar ninguém. E aí eu fiz um dos atos, talvez um dos atos mais loucos que eu fiz, né, que eu me ofereci para trabalhar gratuitamente, porque eu queria aprender. Eles não entenderam muito bem, mas eu sabia os propósitos, o que estava me motivando a estar aprendendo. E o pessoal, por mais que eles tenham aceito ali o meu trabalho gratuito, né, eles, quando chegava o final de semana, acho que ficavam até sentidos assim na questão de eu estar trabalhando sem vamos dizer assim, um compromisso, um salário formal. Eles até me davam ali um valor. Então, assim, eu falo que eu trabalhei de graça, não. O meu compromisso era gratuito, mas eles colaboraram aí na questão financeira. Então, eles me davam algum trocado ali. E o que é o mais importante, né? Eu falo assim, a gente colocar Deus acima de tudo. Eu trabalhei nessa oficina aí por pouco menos de um mês, mas foram quase 30 dias ali trabalhados, e surgiu o teste, né? Nesse intervalo, o líder na época me passou o telefone dele, falou: de vez em quando você vai me ligando. Eu ficava ligando pro cara praticamente todos os dias, perguntando se tinha surgido uma vaga, até que então ele me convidou para ir fazer um teste lá na empresa. E eu fui fazer esse teste, fui bem desconfiado assim se ia passar ou não, porém eu já tinha alguns ensinamentos que eu tinha aprendido ali durante o dia a dia na oficina. E eu fui lá e eu falo que Deus foi tão maravilhoso que as coisas que eu aprendi, coisas simples, básicas, foram as coisas que eu fiz lá no dia do teste. Então foi um teste bem simples ali, pediu para me trocar uma mangueira safonada, pediu para regular um freio, etc. E depois que eu terminei, justamente na hora que eu terminei ali, pensei, né, nossa, concluído. E chegou o motorista do caminhão e falou: esse caminhão está fazendo problema no diferencial. E uma das coisas na época, né, que eu perguntei para os mecânicos, que eu sempre escutava o pessoal falar, porém não tinha feito na prática, era como trocar a ponta de eixo. Eu tinha escutado já muita gente falando sobre ponta de eixo, e aí o mecânico me ensinou: não, você vai tirar de um lado, vai empurrar o ferro do lado de cá, que a ponta de eixo vai sair para o lado contrário, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Era um dos serviços que eu não tinha feito. E no dia, quando esse motorista chegou e falou que o caminhão estava ali fazendo barulho, o líder dessa oficina perguntou: você mexe com o caminhão, né? E eu já tinha começado a história. Então eu falei: não, sim. Ele falou: não tem como você dar uma olhada nesse caminhão para mim? E eu fui até lá, e eu não parava de orar na minha cabeça enquanto desmontava aquela ponta de eixo, né? Tirava ali o tampão da roda, e eu, lembrando do que o mecânico tinha me ensinado, eu fui e tirei de um lado, bati do outro. Eu me recordo certinho, o líder pegou assim, ele olhou a ponta de eixo e estava bem enroçado a parte do freio da ponta de eixo. Ele falou: nossa, deve ter caído fagulha ali dentro daquele diferencial. Você pode desmontar aquele diferencial para mim? E para quem é da área e entende, sabe que diferencial é uma das partes ali bem complexas de um caminhão. E eu pensei, falei: nossa, cara, agora a casa caiu, né? Foi bom enquanto durou. E eu entrei debaixo daquele caminhão ali, mas já pensando comigo com esse pensamento. Falei: nossa, agora tá tudo acabado. Aí nesse momento apareceu um líder que era de outra oficina, que eram os responsáveis ali por fazer essa parte de diferencial e etc. Falou: cara, o que você tá fazendo aí?
E eu expliquei o que eu estava fazendo, o que tinham me solicitado. Ele falou, não, cara, você não pode mexer nisso aqui não. Pode deixar esse caminhão aqui, a gente vai guinchar você para a oficina. Eu jamais fiquei depressa. Saí dali de baixo e arrastar esse caminhão lá para a oficina e, enfim, consegui passar no teste. Meses depois eu fui chamado para trabalhar. Entrei nessa empresa como mecânico, na época, por ter passado nesse teste. E por incrível que pareça, os meus ajudantes sabiam mais do que eu sobre manutenção mecânica. Porém, com esforço, né, e vamos falar assim, dedicação, em pouco tempo, eu conseguia me desenvolver muito rápido dentro da parte mecânica, estudando todos os dias e atuando e aplicando. De lá para cá, né, saí da parte ali de manutenção. Hoje trabalho em outro setor totalmente diferente, porém nessa empresa já há 16 anos. E o que eu tiro de lição disso tudo, né? Primeiro ponto é que quando a gente quer aprender, é possível, a gente consegue dar aquele frio na barriga, e esse frio na barriga às vezes é o que nos faz desenvolver, porque talvez eu estivesse até hoje na minha zona de conforto, até hoje não, porque essa empresa que eu saí, ela acabou quebrando, acabou falindo, dá até dó de se ver, porque é uma das poucas empresas ali de grande porte que tinha na região e acabou fechando as suas portas. E a coragem, né? Muita gente que às vezes falava, nossa, é louco, você vai sair do lugar que você tem uma estabilidade, que você já está há 4 anos. Eu pedi minhas contas no dia, sem saber se ia dar certo, simplesmente acreditei em Deus e fui. Acho que essa parte de acreditar que algo melhor possa acontecer na nossa vida é primordial. Eu falo que foi uma das vezes que eu mais exercitei a minha fé, porque eu tinha certeza que ia dar certo, por isso que eu estava trabalhando ali. Eu arrisquei as fichas que eu coloquei na mesa e fui trabalhar gratuitamente para aprender, para se desenvolver. E de lá para cá, né, depois que eu consegui também entrar nessa empresa, eu nunca deixei de aprender, eu nunca caí como que eu posso falar assim, na estagnação. Então eu entrei, os 6 primeiros meses foram bem pesados, eu fui ali aprendendo. Desde pouco tempo eu já entendia da mecânica da área que eu mexia, eu fui transferido entre oficinas, eu fui para uma parte mais administrativa, de planejamento dentro da manutenção. Atuei lá por 1 década, saí de lá, vim para outra área, hoje atuo na parte financeira da empresa. De lá para cá, quando eu entrei, eu consegui, não parei mais de estudar, eu estudo até hoje, desde quando eu entrei na empresa até hoje. Já terminei minha 3ª faculdade, já estou terminando minha 2ª pós-graduação, então é algo que eu venho me desenvolvendo dia após dia. Não estou aqui para falar, para dar carteirada ou para falar sobre isso, mas sim que quando você quer, se você realmente acredita naquilo, você coloca ali algo à frente para você buscar e você corre atrás, porque assim, Deus abre a porta, mas Deus não te empurra para você passar por ela. Deus abriu a porta de emprego, mas talvez se eu tivesse me colocado em risco ali, trabalhado uns dias, entre aspas, de graça na oficina, eu não teria passado no teste. Se eu não tivesse tido coragem de meter o louco e sair da empresa que eu estava 4 anos para poder iniciar uma empresa onde várias pessoas, talvez até pessoas próximas ali que queriam o nosso bem, falavam, cara, você vai sair daí, você vai para lá o pessoal queima, lá você vai ser mandado embora com 6 meses. E realmente isso daí me falaram essas palavras, lá você vai ser mandado embora com 6 meses, o pessoal te queima. E quando eu comecei a trabalhar ali, os 6 primeiros meses eu pensei comigo, falei, cara, se vai me mandar embora, pelo menos eu conseguindo pagar essas contas que estão atrasadas devido aos atrasos, já tá bom. Então os 6 primeiros meses foram só trabalhar. Eu não falar assim, nossa, o que você comprou nos 6 primeiros meses? Nada. Eu só paguei essas contas, eu entrei, eu parcelei as coisas que eu devia, que já tinham, por exemplo, entrei em negociação com as Casas Bahia de uma geladeira que eu tinha comprado,
e parcelei em 6 vezes. Quando entrou 6 meses que eu consegui pagar essas coisas, eu falei, ufa, cara, consegui alcançar o objetivo. E graças a Deus, depois de 6 meses, ao invés de mandar embora, me efetivaram e eu tô indo pro, se eu não me engano, 17º ano nessa empresa onde, graças a Deus e ao esforço, né, contínuo, eu consegui me movimentar bem, me movimentar bastante. Só tenho a agradecer a Deus por todo esse período que eu estou lá. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era trazer uma história de vida mesmo, minha, falar para você, se você tem algo no teu coração que está mexendo contigo, se você sente que é necessário fazer uma mudança, cara, o mundo está te esperando. É um mundo imenso de possibilidades e muitas das vezes a gente fica, ai não, porque os efeitos, principalmente se você está novo. Quanta coisa mudou na minha vida, sei lá, desde os meus 18 anos. Então, você está disposto a correr esses riscos que quanto mais novo você tiver, mais recuperáveis são. Você pode, às vezes, ter resultados que podem mudar a tua vida completamente. Então, esse era o intuito do vídeo de hoje, mais um bate-papo mesmo, mais falar sobre essa experiência e, além dessa, tem inúmeras de superação, sobre acreditar em você, sobre se desenvolver, sobre dificuldades que às vezes a gente passa. E muitas das vezes a gente fica ali enclausulado com medo, a gente fica preocupado, não vai dar errado. Podia ter dado errado, realmente. Só que e se não der? Então muitas das vezes o que a gente tem que fazer aí no português, claro, é meter o louco. Então beleza? Um abraço. Se você gostou aí, se você achou essa história inspiradora, ou se você gostou da história, deixa o like aí, comenta de onde você está falando. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo nesse canal. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.